horas e 17 minutos, 32 graus a temperatura. Voltamos com o programa Contraponto, depois desse intervalo aí de horário eleitoral gratuito, né? Que são 10 minutos agora. Uma coisa boa que eles fizeram é diminuir o tempo do horário eleitoral. Acho que em 2 minutos e meio, ele fala o suficiente. Ficava 10 minutos para um partido só falando, aquilo era amassante demais. O pessoal não assiste, não adianta, não assistir, né? Aí eles diminuíram o tempo do programa eleitoral e aumentaram o tempo das inserções durante o dia. Eu acho muito mais útil, proveitoso. Na verdade, do vereador Nancy Rafaim. Ficou melhor assim, não ficou? Desde a eleição passada, eu acho que ficou mais prático. Bom dia, Dante, bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui com vocês e realmente eu também acho que foi bem mais válido, né? Fala o que tem que falar e deu, né? E lógico, e vamos continuar a vida, porque não dá para parar, né? Aliás, já estamos bastante saturados, né? E quanto mais tempo de programa, mais promessa fazem. E quanto mais promessa, menos vão cumprir. Verdade. Depois. E do jeito que está, né? A nossa cidade, a gente tem que correr, trabalhar, vencer esses obstáculos e tirar Foz do Iguaçu dessa... Falar pouco e fazer mais. É verdade, com certeza. E cuidar muito, né, na escolha também, porque é de grande importância não pegar... pessoas que estão aí prometendo um monte de coisa que não vão fazer, que a gente sabe que não tem conhecimento. Eu falo que é igual uma pessoa quando pega uma casa, né? Uma secretária do lar. Ela não tem noção de nada do que ela vai fazer dentro da casa. E você tem que pegar pessoas que já têm noção, que já têm conhecimento, que já sabem onde está, como é que vai fazer, porque senão vai acabar os 4 anos e nós vamos ficar de novo nesse mesmo marasmo, né? Principalmente quando vem pessoas de fora, que nós já tivemos um exemplo aqui do Reni, que foi o que aconteceu, caiu de mudança em Foz do Iguaçu, destruiu, levou tudo que tinha que levar, está solto, e nós aí estamos à mercê. Mas então, o que o doutor Nelson fala é que saímos da página policial e voltamos para a página de política, né? Verdade. Eu acho que já foi um grande ganho nessa eleição. A campanha assim, passada tinha candidato até fazendo campanha preso, né? É verdade. Mas o povo está animado, né? Eu nunca vi tanto candidato aí com vontade de ser prefeito de Foz do Iguaçu, né? Até me assusta um pouco, porque acaba inibindo aquelas pessoas que têm vontade própria e que moram aqui uma vida toda para comandar, para poder fazer alguma coisa. Isso nos assusta um pouco. Mas é democracia, né? Eu acho que essa liberdade também é importante. Mas temos que observar muito, termos muito cuidado, porque eu sempre falo assim, igual o velho Brizola falava, arguar. Alguma coisa tem para todo mundo estar junto, para todo mundo querer que seja aqueles que caem de mudança aí do dia para a noite. Então, são 12 horas e 19 minutos. Eu já volto contigo, vereadora, porque a Nancy vai falar da comissão que analisa o pedido de cassação dos cinco vereadores, né? Que estão na Operação Pecúlio, que foram presos, agora estão todos soltos, mas eles têm... eu conversei com alguns deles. Sim. E querem voltar para a Câmara, né? Eles vão entrar com um pedido na Justiça para voltar a assumir, né, o seu posto. Bom, são 12h20, eu quero falar antes de entrar nesse assunto com o Gustavo Wilkman, que toda segunda-feira ele vem aqui ao vivo falar da sua dica para os empresários de Foz do Iguaçu, a não ser que é empresário também, pode aproveitar, né, as dicas empresariais do Gustavo. E eu também estou sabendo que o Gustavo recebeu um prêmio lá em Buenos Aires. Conta para nós esse prêmio aí, Gustavo. Que prêmio é esse? Parabéns. Tá de parabéns. Então, buenos dias, Gustavo. Buenos dias. Bom, obrigado, Dante. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal aqui da mesa. Eu pertenço a uma franquia internacional chamada Action Coach, que está presente em 71 países, e todos os anos a gente faz a nossa convenção, né? E aí nós tivemos a nossa convenção na época agora do Carnaval em Buenos Aires, onde além da troca de experiências e conhecimento, a gente também tem algumas premiações, né? E uma das premiações é a escolha dos coaches para aquele coach que mais ajudou a desenvolvê-los. Então, pela minha experiência, pelas ferramentas que eu possuo, eu fui escolhido como coach da região ibero-americana, aquele que mais agregou valor aos coaches da franquia. Então, foram mais de 300 votos que eu recebi como aquele que mais agregou para esses coaches, o que me deixa muito animado, porque são 8 anos trabalhando como coach, certificado da Action Coach, que detém o prêmio de líder mundial em coaching empresarial, em business coaching, e poder ajudar pessoas que de experiência profissional têm mais anos de vida do que eu, é uma grande satisfação.
Parabéns, Gustavo. Então, olha Obrigado. só, os empresários, né, que escutam a Rádio Cultura, prestem atenção no Gustavo e nas dicas que ele dá aqui todo dia na Rádio Cultura, né? O programa do Gustavo é todo dia, durante a nossa programação, e curtinha, que nem o programa eleitoral, mas é bem mais proveitoso, bem mais interessante de se escutar, né, e vale a pena. E hoje, qual que é o teu comentário, Gustavo? Bom, hoje eu venho trazer um tema que inclusive foi muito debatido nessa nossa convenção, que é a gestão de empresa familiar. Eu não tenho uma estatística exata em mãos, não existe essa estatística no Brasil, mas por ter trabalhado com mais de 400 empresas, eu posso afirmar: 90% das empresas são familiares. Tem uma sociedade marido e mulher, pai e filho, tio, sobrinho e assim por diante. Sempre tem alguma ligação de parentesco. E muitas vezes a questão familiar se sobrepõe ao profissionalismo da gestão. Então eu vou pontuar aqui 4 dicas bem simples para começar a melhorar a gestão familiar. A primeira delas é: tenha um tratamento profissional entre os membros da família. Evite chamar por apelido ou pela hierarquia familiar. Não chama de pai, de tio, de filho. Procure chamar pelo nome como chamaria qualquer outro profissional dentro do negócio. Segundo, maturidade e discernimento. É importante entender que o local de trabalho é de trabalho. Existem questões familiares que acabam sendo levadas para dentro das empresas. Evite qualquer tipo de conversa ou discussão, principalmente em frente a colaboradores, porque isso causa constrangimento e descredibilidade. 3. Seja profissional. Se não fosse pelo vínculo familiar, o familiar ali, ele estaria empregado na tua empresa ou só porque ele é parente que ele está ali? É importante que as pessoas tenham desenvolvimento de competências nos cargos que elas exercem. Não tem problema se o filho do dono de uma empresa for colocado como gerente, desde que ele seja preparado para isso. Porque colocar só para ter o crachá de gerente não resolve nada, né? E 4, a remuneração. É muito comum a remuneração em empresa familiar favorecer mais aos familiares, né? É porque filho ganha mais, é porque é sobrinho, é porque é tio, é porque é irmão. Então a remuneração tem que ser uma remuneração de mercado. Podem existir bonificações por produtividade, mas isso ser estendido a todos. Então, para que uma empresa familiar não vire um problema no almoço de domingo, é importante que tenha esse profissionalismo na sua gestão. Muito bem, obrigado, Gustavo. Fica com a gente. Parabéns, Gustavo. Obrigado. Fica aqui com a gente. São 12h23, então vamos começar aqui a nossa conversa, o nosso assunto. Além da vereadora Nancy Rafaim, também está a Lucélia Maciel, que é secretária do Conselho de Ética lá na Câmara de Vereadores. Advogada, né? É da Câmara, né? É da Câmara. E também a vereadora Nancy, que é a presidente da comissão que está analisando o pedido de cassação dos 5 vereadores que respondem, né, na Operação Pecúlio, respondem por acusações suspeitas, né, de participação num esquema aí de corrupção entre a Prefeitura e a Câmara para compra de apoio ao ex-prefeito Reni Pereira, né, já foram presos esses vereadores, foram soltos, né, a cada um a seu tempo, e estão afastados, até por ordem judicial, estão afastados da Câmara, eles não podem sequer chegar perto da Câmara de Vereadores e nem conversar com ninguém da administração pública, né, tanto executivo quanto do legislativo, mas eles têm a intenção de reassumir esses cargos. O presidente Rogério Quadros deu posse aos suplentes, né, e aí também tem uma questão se eles estão recebendo falta ou não, até porque o suplente está ali, né, mas, vereadora Nancy, como que está essa comissão, essa analisação da cassação, a quanto anda isso? Bom, Dante, em primeiro lugar, eu vou fazer um relatório aqui, que no dia 14/2, nós representou na Câmara Municipal, né, um cidadão, não sei se pode falar o nome dele aqui, fazendo uma denúncia, né? Essa denúncia justamente por quebra de decoro parlamentar. Não tem nada a ver com o que eles vão responder lá na Justiça, né, doutora? Na verdade, com base da resolução na Câmara, 123, né, de 2016. Então, o que eles vão ser julgados lá na Câmara é pelo decoro parlamentar, pelo desgaste que houve na cidade, pelo desgaste que houve na Câmara, em mídia nacional, mídia estadual, né, não cumpriram com aquilo que estava escrito no regime da resolução da Câmara. A comissão não analisa as acusações da Justiça. Não, ela analisa o decoro parlamentar, que depois a doutora até, se quiser completar,
Pode completar, doutora. A senhora quer completar essa parte ou não? Na verdade, assim, existem duas instâncias diferentes. A instância criminal, eles estão sendo, para isso, processados e julgados perante a Justiça Criminal e vão responder às acusações criminalmente perante a Justiça. E existe a esfera administrativa. A esfera administrativa, que é a esfera de competência do Conselho de Ética, ela vai analisar se houve ou não quebra de decoro parlamentar por parte desses vereadores. O que seriam, então, a quebra de decoro parlamentar? A quebra de decoro, ela está disciplinada no regramento próprio da Câmara, numa resolução, que é a nossa resolução 123 de 2016, que foi aprovada o ano passado pelos vereadores da legislatura passada. E, dentre as hipóteses de quebra de decoro parlamentar, existe uma delas, que a gente destaca aqui, que é praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes que afetem a dignidade da representação popular. Essa vai ser, então, a linha, o nosso viés na parte administrativa, que a gente gostaria de ressaltar que é diferente da parte criminal. Eles não vão ser processados e julgados perante o Conselho no que tange ao crime que supostamente eles estão sendo acusados de terem praticado. Porque nem pode, né, doutora? A Câmara nem pode fazer. Nós temos isso. Esferas diferentes. A esfera do decoro é justamente em relação a essa investigação, se houve ou não alguma irregularidade no desempenho do mandato. Doutora Lucília, a gente sabe que essa comissão e na Câmara também, uma comissão processante, ela é política, né? Isso. Ela não vai levar em conta realmente até pode levar, mas não necessariamente vai precisar da resposta da justiça ou de uma condenação, né? Ela é inteiramente política, mas não pode ser sem motivo. Sim. E esses vereadores estão dizendo que não houve quebra de decoro, até porque a quebra de decoro tem que ter sido no mandato, né? No exercício do mandato. No mandato anterior. Isso. E não nesse. Na verdade, assim, nós não vamos nos ater à questão da justiça, porque a gente sabe que a justiça ela tem um prazo próprio para julgar, são muitos os réus dessa operação pecúlio, e a Câmara ela tem um prazo, o Conselho de Ética, que é um prazo de 90 dias. Nós temos que dar uma resposta a esse processo, finalizá-lo no prazo de 90 dias. Então, provavelmente, nós não vamos ter a decisão ainda do Poder Judiciário na questão relativa a esses vereadores, mesmo porque isso está sujeito a uma série de recursos, isso pode demorar bastante. Agora, com relação ao desempenho, o que a gente vai verificar é se houve ou não essa irregularidade. Para isso, a gente vai dar o direito de defesa para eles já foram notificados, eles vão poder se defender perante esse por escrito, conselho, né, doutora? Por escrito. Depois verbal. Podem ser ouvidos, então nós vamos primar sempre pela defesa. Nós temos que garantir esse direito de defesa a eles. Ninguém está aqui para condenar, nem para pré-julgar antes. Nós vamos receber a defesa deles, vamos receber as provas deles, vamos buscar novas provas. A presidente do Conselho, que é a vereadora Nancy, ela sempre pautou por esse lado de não pré-julgar. A gente vai sempre observar o que diz, o que estabelece a lei, sempre ouvir, né, as testemunhas. Ouvir os vereadores que estão sendo denunciados e as testemunhas, sempre na busca da verdade, na busca da elucidação se houve ou não alguma irregularidade. Mas essa comissão, por enquanto, é uma comissão para, quem sabe, abrir uma comissão de cassação. Ainda não é, né? Não, ainda não. Na verdade, ela leva, né, doutora? Ela pode levar. Ela leva, porque depois vai se discutir. Isso vai ser. Comissão. Não, na verdade, que assim, o Conselho de Ética, ele vai agora, já notificou os vereadores a respeito da denúncia. Esses vereadores, eles vão ser ouvidos, vão poder produzir provas e a Comissão de Ética vai analisar todas essas provas. Plenária. E o relator, ele vai fazer um relatório, ele vai elaborar um relatório indicando ou não, ao final, se há ou não provas de quebra de decoro parlamentar. Se esse relatório entender que há indício de quebra de decoro parlamentar, esse relatório ele é lido no plenário e depois decidido pelos vereadores. Se o próprio relator da comissão entender que não há nenhuma prova, nenhum indício, nada que diga que houve quebra de decoro,
ele pede o arquivamento do processo, os vereadores, então, eles podem retornar às suas funções, certo? Desde que, claro, a Justiça assim permita, porque, por enquanto, eles estão impedidos... Pela Justiça. Pela Justiça. É o Poder Judiciário que tem os impedidos de exercer suas atividades de vereador. Eles estão impedidos judicialmente de vir. Então, caso o relator entenda que não houve quebra de decoro, na esfera administrativa não há nenhum problema para que eles retornem. O problema vai ser a esfera penal, a esfera criminal, a esfera judicial. Agora, se o relator entender que houve quebra de decoro, esse relatório, ele é lido em plenário, e aí o plenário, por maioria de 2/3, na Câmara nós temos 15 vereadores, a maioria que a gente chama de 2/3 seriam, então, 10 votos, são necessários 10 votos. Por 10 votos, se 10 vereadores entenderem, concordarem com o relatório, entenderem que houve quebra de decoro, aí sim esses vereadores eles são afastados definitivamente. São 5 suplentes totalmente? Não, o suplente não pode. O suplente não pode votar? Não é que não pode. Eles mesmos não querem votar, porque estariam, né, favorecendo a eles mesmos pelo interesse. Então, eles mesmos optaram também por não votar. Mas legalmente eles podem votar? Não, né, doutora? Ou pode? Não, legalmente eles podem votar. Pode, porque eles estão vereador, né? Eles a questão é a seguinte, eles entenderam... Mas pode causar uma anulação. Mas claro, porque aí tem Exatamente. interesses de estarem lá, mas aí a opção é deles, né? Eu acho até que eles fizeram certo. O regimento, nosso regimento da Câmara diz que nenhum vereador pode se escusar de votar. Pode dizer, olha, não voto, a não ser numa hipótese de um benefício Pois é, mas ou então, interesse. Narcisa, vai precisar de 10 votos daqueles que não são suplentes. Entre esses 10 tem o vereador Beni. E até, Dan, deixa eu até aproveitar e fazer um gancho nessa tua pergunta. Poderia ser reduzido o quórum para dar os 2/3 com menos se os suplentes ficarem impedidos de votar? Não pode. Não, Ou seja, por 15. então vai nessa direção. Precisa 10 votos para que possa Sim. O Beni não efetivamente deve votar acontecer. a favor, será? Já é um ouviu exercício ele? futuro. É que nós Exatamente, estamos na caminhando agora, né? Nós estamos ainda... Na verdade, a gente não pode adiantar os Nada, votos dos né? vereadores e nem dizer como esse ou aquele vai votar. E outra, o importante de tudo isso, que o voto é transparente, né? O voto não é secreto, nada. Na nossa Câmara, nós extinguimos o voto secreto. O voto, ele é aberto. Então, isso é muito importante, E no né? dia em que esse relatório, se for a votação, ele vai ser divulgado pelo site da Câmara, a data e o horário da votação. E aí é uma votação aberta. E aí os vereadores vão votar de acordo com a consciência deles e de acordo com o relator ou não, se eles concordam ou não com os termos do relatório. Mas isso é uma coisa futura. Mas veja bem, mas a Inês provavelmente volte. Então a Inês é vereadora. Um suplente ao Então menos. não vai fazer falta o voto. Vai ter, mesmo que o Beni não vote, a Inês retorna para a Câmara. Aí teria os 10. Aí teria os Entendi. 10. Tá. E Então, só para suplentes? entender, de 15 vereadores que nós temos na 10 Câmara, tem que votar. 10 tem que votar a favor, independente de se são suplentes ou estão Sim. envolvidos em algum Isso. tipo de processo. Na prática, os suplentes não vão estar impedidos de votar, Gustavo. Não, não é que está eles impedido. podem Até eles votar. podem Por moral, votar. eles não Podem vão votar, votar. só que se eles votarem, os vereadores afastados podem entrar com argumento de que eles Isso. estariam votando em benefício próprio. Mas Então, veja na bem, verdade, mas se não um vai ter vereador problema, porque votar nós vamos ter contra, 10. Fora os suplentes, já está... Eu falei dado do Beni, por porque até impedido parece o que ele processo. já disse essa orientação dele, de que ele poderia se prejudicar votando a favor, né? Mas com a volta da vereadora Inês, da Saúde, né? Aí se os 10 entrarem num acordo... E quais são os próximos passos e as datas em que essa comissão do decoro e ética parlamentar vai estar reunida? E a outra questão, são públicas essas reuniões? Não, elas são fechadas, até porque... É em comissão ainda. A comissão, está na comissão. Veja bem, mas isso não impede de... Eu só gostaria de deixar bem claro que, assim, essas reuniões elas são fechadas porque muitas questões são decididas no âmbito do Conselho. Então, por exemplo, a data de notificação, existem coisas que são de interesse da comissão que não podem ser divulgadas, assim, imediatamente. Porque, assim, existem algumas deliberações que são tomadas... Tá? E assim, depois, claro, todo mundo vai ser informado sobre isso. Eu tenho passado isso para a imprensa Exatamente. constantemente, né? Mas, Tudo que a tá princípio, acontecendo. assim, as deliberações da comissão e assim, a gente evita a divulgação no momento em que o Conselho se reúne,
porque justamente para evitar, assim, qualquer tipo de favorecimento para um lado ou para o outro. Então, assim, todas as decisões, depois de tomadas, elas são públicas, elas são publicadas, elas são notificadas. É mais uma questão de desenvolvimento do processo, mas isso a gente gosta de deixar bem claro que o princípio da publicidade está sendo respeitado, todas as decisões estão sendo passadas, tá, para todos os interessados. As reuniões elas são fechadas, mas as atas das reuniões são abertas. Então assim, qualquer um pode ter acesso depois, tá, posteriormente, as decisões também. Mas, assim, por uma questão de consenso entre os vereadores, a princípio, a imprensa não pode acompanhar essa reunião. Em loco, né? Isso, mas fechado, depois, mas é noticiado. exatamente, tudo isso é... Por exemplo, né, doutora, nós tivemos uma reunião com o juiz, né? Nós tivemos uma reunião porque eles estão afastados, eles não podem chegar perto da Câmara. Então, como é que nós vamos conduzi-los até a Câmara? Isso. Por que na Câmara? Como porque eles na Câmara serão ouvidos se eles não podem tem todo o equipamento para poder ouvi-los, tá? Então, a sugestão era assim, na casa, teríamos que contratar aparelhos para levar até casa. Não dá, inviável. Na Polícia Federal, era uma ideia. Aí o juiz, no primeiro momento, ele não aceitou, ele disse que não, que ele estava impedido e ele faria questão que nós mantivéssemos a lei. Bom, tudo bem. Aí quando nós optamos para irmos até a Polícia Federal, aí teríamos outros problemas também, né? Aí, no final, ele acabou acatando a ideia de aceitar, através de um ofício que nós formalizamos, pedindo para que eles fossem liberados nesse dia, que a gente fosse passando para eles as informações, para que eles pudessem chegar até a Câmara de Vereadores. Uma permissão temporal para serem ouvidos. Isso, e o juiz foi muito elegante, aceitou, então, ele entendeu da nossa dificuldade com equipamentos, enfim, tudo. E deu certo, agora a gente notificou todos eles para que façam a sua declaração por escrita, né, a sua, na verdade, a sua defesa por escrito. Todos já responderam, aliás, todos já receberam, só que nenhuma defesa ainda foi enviada, porque provavelmente eles estão esperando o prazo, né? Nós temos um prazo aí de 5 sessões, mas reuniões foram várias, né? Então, por exemplo, nós fizemos reunião com o Conselho de Ética no dia 20/2, né? No dia 16, no dia 20, e todos eles foram notificados, né? Na semana para ter o último prazo dele, contando dia 7/3. Né, data da primeira sessão ordinária. Eles deverão apresentar respostas por escrita, indicar testemunhas, até o máximo 4 pessoas por vereador. Aí o Conselho pode convocar os vereadores denunciados para prestarem depoimento oral, né? Aí, onde já foi falado aqui que tem a denúncia, aonde o Conselho já deve, ainda vai conversar, vai ouvi-los, o próprio denunciante vai ser ouvido também. Então, tem aí uma longa história, né? Eu acredito que mais 4 sessões a gente já esteja totalmente liberado para levar para o relator e o relator fazer tudo o que ele tem que fazer e depois mandar para a plenária ou não. Doutora Lucília, a denúncia contra os vereadores por falta de decoro é a situação da prisão e o que isso gerou de mídia a nível nacional, ficou isso? Basicamente, sim. Uhum. Isso é suficiente para uma cassação? Na verdade, a gente não precisa se ater especificamente, a gente vai analisar todos os fatos em conjunto. Tá? Então, assim... Só uma questão, a gente é quem? Os vereadores. Os vereadores são 3 advogados da Câmara, secretários. O jurídico, né? É o jurídico, é uma equipe grande, né? Que não está só... Sim, só para deixar claro para o ouvinte, a gente vai analisar quando a gente quem, digo, né? a gente, assim, na verdade, o Conselho, são 5 os vereadores que fazem parte do Conselho, vereadora Nancy, que é a presidente, vereador Márcio Rosa, o vice-presidente, vereador Celino Fertrin, que é o relator, protetor Jorge, que é o membro, e assim como o vereador João Miranda. Então, tudo na verdade, por sorteio, né? Isso exatamente. A partir do momento em que os documentos forem chegando, a gente vai... Essa comissão ela vai se reunir, vai analisar cada um desses documentos e verificar se há indícios de quebra de decoro parlamentar, e aí o relator é que vai, depois, posteriormente, fazer esse relatório. Bastante trabalhoso. É muito trabalhoso.
Porque você tem que ler tudo, ouvir as testemunhas. A gente sabe que vai estar bem apertado em 4 sessões. Esse pedido foi o protocolado pelo Cazuza, né? Sim, pelo Cazuza. Ele veio aqui falar. Com esse pedido foi no dia 14 de fevereiro, né? Foi o dia que ele veio aqui. Isso, ele representou perante a Câmara e a denúncia. Inclusive, né, muito parecido tinha sido apresentado por outro suplente de vereador, né? Sim. E até por uma questão de suplência também até aquele problema parecido com o do voto. Na verdade, não foi essa a questão. Na verdade é que assim... Faltou, né? Exatamente. Foram apresentadas outras denúncias, mas denúncias de forma genérica. Faltava. Na verdade, a Câmara ela aceitou essa representação desse cidadão. Por quê? Porque ele indicou quais seriam, então, os artigos que poderiam ser infringidos, que estariam em tese. Exatamente. Ele foi mais específico, porque assim, a gente não pode julgar alguém com base numa denúncia ampla e vaga. Então, a gente precisa da definição, todo mundo que é julgado e precisa saber o que está sendo qual acusado. Lei tá ferindo, exatamente. Então, as outras representações não foram aceitas porque eram representações genéricas. Diziam, olha, houve quebra de decoro, mas não houve uma fundamentação. É necessário esclarecer que o Conselho, para receber a denúncia, ele precisa de uma indicação. Como eu já adiantei para vocês, ele indicou alguns artigos da nossa resolução, a denúncia dela está fundamentada em alguns artigos da resolução da Câmara Municipal que trata da quebra de decoro. Então, ele especificou algumas condutas que, em tese, eles poderiam ter praticado. Essas condutas elas vão ser analisadas pelo Conselho de Ética. O Conselho de Ética, ao final, vai decidir se houve ou não, de fato, a quebra do decoro por conta dessas ações que eles teriam tomado. A quebra de decoro, eu acredito que para o ouvinte... parece um termo muito jurídico, ele é muito utilizado no meio político e tudo mais. O que especificamente representa ou mensura uma quebra de decoro? Por exemplo, é possível citar algumas das fundamentações desse pedido? Olha, assim, de forma genérica, o nosso artigo 3º da nossa resolução 123 de 2016, ele trata da quebra de decoro e ele fala quais são as condutas que seriam incompatíveis. O que é o decoro? O decoro é a ética, é a moral que a gente espera de todo o político, né? Representante público. Exatamente, o representante popular. Então, quando esse político, em tese, fere com algum princípio ético, algum princípio moral, ele estaria quebrando esse decoro parlamentar, tá? Então, algumas dessas situações que envolvem essa quebra de decoro seria, por exemplo, praticar irregularidades graves no desempenho do mandato. É uma das acusações, é uma das pontuações que foram feitas pela denúncia desse cidadão. Então, diante disso, praticar irregularidades graves no desempenho do mandato é que a comissão vai sentar, vai analisar se é grave ou não, se houve ou não essa irregularidade, se essa irregularidade é grave a ponto de depois, ao final, ensejar a perda do mandato. Doutor, vamos dizer que isso chegue a uma cassação, os vereadores sejam cassados agora e daqui para e mais adiante a justiça acabe inocentando algum deles, se não todos. Como que fica daí a situação? Devolve o mandato? Já foi pensado nisso também? Foi pensado e assim, no direito as esferas, elas são independentes. Então existe a esfera penal, a esfera civil e a esfera administrativa. A Câmara, o Conselho de Ética, ele vai trabalhar na esfera administrativa, que é independente, tá? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que, às vezes, você tem uma decisão na esfera penal, outra na esfera civil e outra na esfera administrativa. Isso é possível de acontecer? É possível de acontecer, sim, tá? Então, a não ser que os vereadores sejam inocentados assim, por uma questão bem pontual, diga-se, olha, o fato não existiu, isso pode ter implicação na esfera administrativa. Agora, se a justiça entender que em algum momento o fato existiu, mas
por alguma razão, por alguma nulidade, porque pode acontecer dela reconhecer, não, de fato, essa pessoa X praticou, mas teve prescrição, não tem alguma causa atenuante. Então, assim, tem várias questões que na justiça a gente pode ser diferentes, entendeu? Então, isso não influenciaria a princípio a decisão administrativa, mas assim, o Conselho de Ética gostaria de deixar bem claro que o processo está apenas no início, que isso pode ter vários desdobramentos ainda, tá? Então é uma coisa muito inicial, tanto para a gente da esfera administrativa, do Conselho na esfera administrativa, quanto da própria esfera judicial. Isso ainda está sujeito a uma série de recursos, então assim, muita coisa pode acontecer. Claro, é início, né? Sobre esse processo administrativo, é possível colocar uma perspectiva de tempo para a resolução disso tudo? Sim. São 90 dias, né? São 90 dias. Quanto tempo falta ainda? Na verdade, nós iniciamos o processo o processo foi recebido pelo Conselho de Ética no dia 16 de fevereiro de 2016. A partir do dia 16 de fevereiro de 2016, o prazo para o Conselho de Ética já começou. Então, são 90 dias para o processo terminar. Esses vereadores que estão sendo acusados, eles têm 5 sessões para se defender. Então, o prazo para a defesa deles acaba na última sessão desse mês de março, que é do dia 21 de março de 2017. Dia 21 de março de 2017, nós já vamos ter praticamente 30 dias de conselho funcionando, porque o mês de fevereiro foi mais curto. A partir daí, então, são 60 dias para a resposta. Mais 2 meses, então, para todo o trabalho, né? 12h47. Então, acho que sobre esse assunto, né, a gente vai então continuar acompanhando tudo isso. Para finalizar aqui, um dos advogados afirmou o seguinte, que a questão de cassação desses vereadores, eles veem como não vou uma jogada política, mas como um fato de que não caberia, até porque o afastamento dele se deve a uma questão judicial. É a fala que um dos advogados faz desses vereadores. É o direito dele, né? Defender o seu cliente, né? Mas existe uma lei, né? Que nós temos que cumpri-la. Estamos lá para isso. Depois eles vão entrar com a defesa deles. A gente não sabe nem o que vai dar ainda. Né? Me parece que essa é a questão. Vocês dirigem e comandam uma comissão de ética para ver se houve ou não quebra do decoro parlamentar. Depois terminado, e nesse tempo agora se defende cada um. Ninguém pode sofrer e aquilo que é criminal, né? A polícia trabalha. O Conselho ele não está aqui para antecipar julgamento. Isso. Nós estamos aqui para julgar de forma mais imparcial possível. Com certeza. A vereadora Nancy, a presidente do Conselho, sempre pautou todas as reuniões pela imparcialidade. Ela sempre buscou a imparcialidade. O Conselho quer deixar bem claro que ninguém está aqui para fazer pré-julgamento de ninguém. Nem caça às bruxas. Exatamente. As defesas vão chegar e a partir do momento em que as defesas chegarem, o Conselho vai analisar cada uma delas, cada um dos tópicos defendidos, vão ouvir as partes e aí, ao final, decidir se houve ou não a quebra de decoro. É possível, então, que na esfera criminal tenha uma decisão e na esfera administrativa outra? Sim, é possível. Não só nesse processo, mas em vários outros casos. Nós não podemos nos omitir, fazer de conta que não houve nada, né? Até porque teve uma denúncia, né? Quando tem uma denúncia, você tem que buscar. Então, nós não podemos nos omitir a dizer que não houve nada. Então, nós vamos buscar, nós vamos sentar, nós vamos ouvir, nós vamos fazer gravação de tudo isso, vai vir por escrito, vão ser ouvidos as testemunhas de um lado, do outro, e aí que vai se fazer um fechamento. Isso é lógico, que você não pode fazer uma conclusão de um trabalho que recém está começando, né? Nós estamos, na verdade, a campo. Nós estamos trabalhando muito, mas as coisas também demoram para chegar, né? Que até agora, por exemplo, não teve nenhuma carta para nós, um ofício da parte deles ainda, senão a gente já podia estar trabalhando, porque eles têm prazo. Eles têm, vão ocupar bem esse tempo, lógico, né, para formular bem sua defesa. Bom, nós vamos fazer o trabalho de casa. Vamos acompanhar então todo esse tempo ainda, né? Tem um pouco mais de 2 meses ainda para o término dessa comissão. Nancy, antes de eu encerrar, tem um evento, né, que você está promovendo, é o Dia da Mulher, e algumas mulheres de expressão na cidade serão homenageadas, né? Na verdade, Dante, são 2 eventos.
O primeiro evento é uma lei que existe na Câmara Municipal, já onde cada vereador escolhe uma mulher representando a cidade, né? Então são 15 mulheres escolhidas. Esse evento é de manhã. É um evento, uma sessão normal, né? Eu estou falando aqui em nome do presidente da Casa de Leis e de todos os vereadores. Então, essa lei vai ser cumprida no dia 9, no dia 8, no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, às 9 horas da manhã. A minha escolhida foi a Dona Tuti. A ex-primeira-dama. A ex-primeira-dama, Dona Tuti, conhecida mais por Tuti, né? É mais carinhoso chamá-la assim, tá? Então, a minha escolhida. Dos outros, eu não sei ainda quem são, né? Porque cada um vai apresentar no dia. Então, ela vai receber lá um diploma, né? Sendo a escolhida por um vereador. À tarde, aí sim, aí é um evento social da vereadora Nancy, como eu sempre fiz, onde a gente vai receber as mulheres da sociedade, não tem custo nenhum. Nós vamos ter uma palestrante fantástica, que é uma nutricionista muito conhecida aqui em Foz do Iguaçu, a doutora Lúcia, né? E ela vai também falar sobre a mulher, sobre os cuidados na alimentação, sobre o câncer de mama, enfim, ela vai fazer tudo isso. Doutora Lúcia Abreu Teixeira, ela é graduada em nutrição pela Faculdade União das Américas e graduada em oncologia pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde de Albert Einstein, que é um dos hospitais com uma referência muito grande no Brasil, e ela realiza atendimentos, né, como nutrição. E também dietas especiais, enfim. Ela vai dar dicas aí durante a tarde. É uma oportunidade, é uma palestra gratuita. Que horas e onde? Que ela está doando para nós, não está nos cobrando nada, né? E aí nós vamos ter uma apresentação especial, que nós, né, uma apresentação especial que eu posso contar. Pode. Né, que é a segunda temporada do The Voice Kids, que ele está lá, o Juan Carlos. O Carlos Poca? O Carlos Poca. Então, uma oportunidade das pessoas vê-lo ao vivo, né? Que ele vai mostrar todo o seu talento cantando para nós, né? Nós temos, assim, que agradecer à Câmara de Vereadores, agradecer as doações de brindes fantásticos que nós ganhamos, bolo, jantares, o Mufato vai estar presente a Confeitaria Jauense, a Trigo e Cia, vai ter o comércio de Bergamin Frutas, o Supermercado Ítalo, vai estar, assim, todo mundo lá dando prêmios e brindes. Tudo, nada vai ter custo. Dia 8 à tarde. Dia 8 à tarde, com um lanchinho também. É lá no Rafaim? Não, querido, na Câmara Municipal. É na Câmara também? Na Câmara Municipal, com ar-condicionado, às 15 horas da tarde. Isso é gratuito também. Então, é um Dia Internacional da Mulher, que a mulher pode fazer aquilo para ela. Mas vai ser um dia fantástico. Que bom. Vai ter beleza lá também, vai ter coisas maravilhosas. Então, fica aí o convite para todas as mulheres, né? Para as mães, dona de casa, clubes de mães, para a enfermeira, para a médica, enfim, a gente não escolhe. A mulher, a mãe, a mulher desempregada, a mulher empregada, não tem escolha. É o Dia Internacional nosso. Ok, 12h54. Nancy, antes de eu me despedir, eu não posso deixar de perguntar, porque as pessoas cobram, né? Querem saber a tua opinião quanto a questão do Provopar, essa rescisão do contrato de R$50 mil mês, que seria até 2018. A Prefeitura achou por melhor rescindir esse contrato, porque não estava sendo bem aplicado, as metas não estavam sendo atingidas. O Provopar contesta tudo isso, né? E qual a tua opinião sobre isso? Olha, é muito triste, né? Puxa vida, a gente lutou tanto para aquele Provopar. Trabalhamos 8 anos para deixar com equipamento, computadores, deixar tudo informado. Desculpa. Informatizado, os ônibus itinerantes. E hoje eu tenho acompanhado esses anos e tenho ficado muito triste, Dante, porque eu tenho vendo assim, um descaso total, um abandono. Eles diminuíram o Provopar, misturaram outras instituições junto, sofre assistência social, sofre o Provopar, né? Jogaram, na verdade, fecharam a maioria dos banheiros, dos toaletes, fecharam toda a estrutura que nós tínhamos lá para atender aquela demanda. Realmente ficou acanhado, realmente não sei o que eles fazem com tantas doações que receberam, que na minha época eu recebia com mais dificuldades. Hoje tem mais facilidade para receberem as coisas. E eu vou dizer uma coisa para você, não tenho nada a esconder, concordo com o que a prefeita fez, porque se a partir do momento que você está recebendo uma verba, você não presta conta,
E ela mente descaradamente. A irmã lá que presta conta. É só ir na assistência social, que lá tem concursados que tem tudo, e mostram. O próprio Juca, que é concursado, mostra para você. Mas a solução seria rescindir o contrato e tirar a instituição, ou fiscalizar e até forçar uma destituição da direção? Fiscalizar como se foi fiscalizado até esses dias por eles. É a irmã Cláudia que manda lá dentro e desmanda. Que fiscalização eles fizeram lá dentro? A irmã Cláudia seria deputada? Sim. A outra coisa, ela dizia no meu tempo que dinheiro não era o problema. Que dinheiro eles iam ter para dar os cursos. Eu me prontifiquei para ajudar. Fui dispensada, como foram outros dispensados também. Quer dizer, tem alguma coisa por trás disso ali que está escondido, que eles fizeram um novo regimento interno ali, que eles estão comandando e eles ficaram com o Provopar, de fato. Então, o Provopar está na mão deles. Cadê os nossos documentos? Cadê nossos patrimônios? As pessoas vão lá me mostrar a filmagem de tudo jogado, não tem mais nada arrumado, não tem mais nada controlado, a não ser queimar um monte de coisa. Então, para que eles vão receber um dinheiro se eles não fazem jus a esse dinheiro? Eu não entendo isso, sabe? Então, para que você vai pôr um dinheiro numa coisa ruim se você pode pôr numa coisa boa? Claro que não era o momento, mas veja bem, eu estou falando isso há muito tempo. Essas denúncias já estão no Ministério Público. Quando eu fui para o Ministério Público, quando nós deixamos o Provopar, eu entreguei um CD com todo o patrimônio, eu entreguei um laudo dizendo tudo o que nós deixamos de dinheiro. Elas mentem descaradamente em reunião, a presidente, que nós deixamos dívidas lá. Mentira, em momento algum. Eu nunca passei por uma entidade em Foz do Iguaçu que eu deixasse algum problema. Pelo contrário, deixamos um saldo, deixamos os pagamentos. Está tudo, nós temos tudo no Ministério Público isso. Assinado, protocolado. Que instituições teria condições na cidade de oferecer os mesmos cursos, né, a mesma estrutura, sem ser o Provopar? Tenho, mas eu não gostaria de citar aqui, até para não atrapalhar, né, a assistência social que está fazendo isso. Mas eu conheço, existe. Tem tempo que eu conheço, eles fizeram, nesse pouco tempo que eu fiquei afastada do Provopar, eles também fizeram, eu visito, eu acompanho, eu ajudo também os projetos, e estão fazendo bem feito. Agora, é uma pena um Provopar, né, que foi uma Provopar de modelo para o mundo inteiro. Eu tenho um álbum com depoimentos de pessoas que vieram de outros países e que nunca viram coisa igual. E nunca cobramos nada, hoje falta produto. Ela disse na televisão assim... Ele era o Provopar mais atuante do Estado. Isso era. Aí ela por dizia, isso que eu insisto assim, em dizer, será que não é melhor arrumar do que tirar? Para não se perder a experiência que o Provopar... Mas veja bem, ali virou um curral político. Né? Ali virou um curral político. Então você vai dar 50 mil reais ali para um curral político? Eles estão esperando aí ganhar um candidato aí para voltar, para fazer as promessas que existem. Para que você vai pôr dinheiro bom em coisa ruim? Outra coisa, falta produto. Eu tenho depoimentos aqui de funcionários. Eu tenho fotografia que funcionários têm que sair, comprar 1 quilo de carne, não tem as coisas, não tem massa, não tem royal, não tem coisas básicas. Nós tínhamos um almoxarifado de primeiro mundo com esses produtos, né? E o estatuto, elas amarraram o estatuto para ficar para elas. Por que elas fizeram isso? Por que não deixaram as coisas correr? Falaram tanto nessa época, o próprio Luciano da TV Naipi falava horrores na nossa época que nós deixamos 1000 problemas. Que problema? Não deixamos nada. Eu tenho cópia de tudo, está no Ministério Público também. Então, realmente, é um crime o que eles fizeram. Não foi justo e eu os condeno por isso. E eu quero ver se realmente eles vão entregar para nós tudo aquilo que nós deixamos. 4 anos é muito pouco para detonarem tudo que detonaram. Então, eu não sou favorável a despejar um dinheiro ali que faz falta para outras instituições, quando você vê que existe ali, tem alguma coisa errada ali. E por que fizeram esse documento ficar na mão deles? Por quê? Na verdade, a Provopar não é para ficar na mão deles. A Provopar é do Estado. A Provopar, ela foi feita parceria com as primeiras damas que administrassem. Sim. Como as primeiras damas não poderiam, no caso a dona Tuti estava muito adoentada, ela não pôde. Então eu fui escolhida por ela para estar no Provopar. Então ali elas amarraram, elas mudaram, elas diferenciaram. E tudo bem, porque o Provopar é em todo o Paraná, sabe? Mas tudo bem, vai aparecer, não deve demorar. E que falta produto, falta muito mesmo, falta muita coisa. Foi feito com o básico do básico. Então, é um crime. Eu sou contra de pôr dinheiro bom em coisa ruim.
Vereadora Nancy, muito obrigado pela participação. Obrigada a Volte você, mais vezes, a obrigada conversa é sempre boa e o tempo aos é curto. queridos amigos aí que estão nos acompanhando também, né? Sentimos falta aqui do Dr. Nelson também, que faz uma falta danada aqui. Mas logo ele volta. E também sentimos, eu falei assim que os dois estão em combinação, né? O Dr. Nelson e o Dr. Enes, né? Os dois, mas foi muito bem representado pelos amigos aqui também. Agradecer a doutora por estar aqui conosco, a Carol está me acompanhando. E qualquer coisa está no meu Facebook, essa entrevista. Né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nem condená-los, mas sim para fazer a nossa tarefa de casa. Doutora Lucília, obrigado pela presença aqui. Obrigada a vocês. Bom, Nélio, valeu pelo programa. Valeu, Nélio. Gustavo. Obrigado. Vamos encerrar então, né, Marlos? Já são 13 horas e 1 minuto e 32 graus. Até amanhã. Tchau. Obrigada.